Na aula passada, você aprendeu sobre tendência do mercado. Agora você já sabe o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa e também o que é uma correção do mercado. Ou como chamamos aqui, uma movimentação sideways, ok? Pois bem, na aula de hoje nós vamos estar aprendendo sobre pontos estratégicos de compra e venda, ok? Serão pontos estratégicos, então você vai ver a importância de saber entrar no mercado na hora certa para então poder retirar lucros constantes do mercado. Hello Trader, seja bem-vindo mais uma vez. Will Santos falando aqui da SW Trading Academy London. Olha só, vamos então começar o nosso curso hoje, o vídeo de número 2, ok? Aprendendo então pontos estratégicos de compra e venda do mercado. Então vamos direto para o nosso chart aqui. Hoje eu vou estar cobrindo um pouco sobre GBP, japonês e yen, ok? Eu só escolhi esse par por nenhum motivo particular, simplesmente olhei aqui e vi que seria uma boa oportunidade de poder explicar um pouco melhor, porque nós podemos ver aqui que ele tem formações de pontos estratégicos de alta e pontos estratégicos de baixa. Deixa eu só pegar alguns tools aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Perfeito. Nós temos pontos de alta, pontos de baixa. Deixa eu remover essa... Opa. Então vamos lá. Perfeito. Então nós temos aqui um período de correção, ok? O mercado movimentou-se para uma movimentação, para uma tendência de alta, encontrou uma barreira aqui neste nível aqui em cima, que nós chamamos nível de resistência, e agora ele sofreu uma queda, ok? Chegando novamente, praticamente novamente aqui onde ele sofreu essa movimentação sideways, essa movimentação lateral, e depois então ele começou a sofrer o quê? Uma movimentação, sideways. Aqui ele teve uma pequena alta, ok? Não vou nem considerar como uma alta totalmente brusca, aqui uma alta bem forte, mas ele teve uma pequena alta e depois ele voltou praticamente no mesmo nível aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre esses níveis aqui, onde que seriam os melhores momentos para a gente poder entrar nesse trading e momentos para poder sair desse trading, ok? Então, deixa eu limpar as minhas ferramentas aqui. Então, eu vou começar, na verdade, olha só, vamos começar olhando aqui. Eu não quero ir muito atrás, vamos só... Deixa eu ver uma oportunidade. Talvez aqui, vamos aqui para setembro de 2011, ok? Vamos cobrir um pouquinho essa área aqui, porque o time frame que eu estou usando, ok? Quando eu estiver falando sobre time frame, significa que eu estou falando períodos do gráfico, ok? Então, time frame aqui seria de um dia. Se eu clicar aqui, você vai ver que essa janela vai ser aberta. E esta janela aqui, nós temos os períodos de time frames de 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, até 1 minuto, 15 minutos. Aí fica a critério de cada um escolher que tipo de time frame você quer usar, correto? Porém, o que eu geralmente faço, eu sempre olho time frames de períodos de um dia, ok? Porque períodos de um dia me mostram, na verdade, a direção concreta que o mercado está começando a seguir, correto? E os time frames menores de 4 horas, geralmente eu uso 4 horas e 1 hora, ok? Então, esses time frames menores me mostram, na verdade, oportunidades que eu posso estar entrando nesse trading, ok? Então, eu olho a tendência no período de um dia e no período de 4 horas e 1 hora eu procuro entrar nesse trading para compra ou venda, dependendo da direção que o mercado está seguindo. Então, vamos lá. Eu vou começar a olhar aqui por um time frame de um dia, ok? Se você ainda está confuso em relação ao time frame, não se preocupa que mais para frente você vai aprender isso. Isso vai sair de letra para você, ok? Bom, então olha só, olha que interessante. Nós temos aqui, vou traçar uma linha aqui embaixo, ok? Então essa linha aqui seria, na verdade, uma linha de suporte, ok? Porque o mercado ele desceu, bateu nessa linha, ele não conseguiu romper. Você observa que essa aqui foi a máxima, quer dizer, essa aqui foi a mínima que ele conseguiu chegar, ele bateu, subiu, ele voltou para essa mínima aqui novamente e depois ele continuou subindo, correto? Então, quando o mercado faz esse tipo de... Quando ele começa a agir dessa forma, o que nós devemos fazer? Bom, eu vou te explicar aqui exatamente o que eu faço, correto? Então, eu vou aumentar aqui para você poder enxergar um pouco melhor. O que você está vendo aqui no seu gráfico, no meu gráfico, na verdade, na sua tela...
Nós chamamos essas barrinhas, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, de Japanese Candlesticks, ok? São chamadas de velas japonesas. Então, olha só, eu vou colocar a minha linha aqui praticamente aonde o mercado ele sofreu a rejeição, ok? E depois ele bateu e subiu. Você observa, ok? Você observa aqui que nós temos, quando essas barrinhas elas estão com o corpo completo, correto? Mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui rápido. Deixa eu pegar um tool. Quando você vê essas barrinhas inteiras, desta forma, ok? Significa que o mercado está tendo uma movimentação forte. Ele está, por exemplo, na cor vermelha, que são os ursos, ok? As pessoas que estão vendendo no mercado, quanto mais completa essas barrinhas estiverem, mais forte o mercado representa, ok? Mais forte representa que o mercado está tendo uma venda. E a mesma coisa se aplica para a barrinha de cor verde ou azul. Dependendo do chat que você estiver usando, ela muda de cor. Mas geralmente são cores verde ou azul. Deixa eu só... Por que não está? Tá. Então, às vezes essas barrinhas vão aparecer de uma alta, desta forma assim, correto? Então significa que os touros, né, que os touros eles estão comprando com mais força. Então você observa, por exemplo, aqui, ok, que nós temos mais barrinhas de cores verdes e menos barrinhas de cores vermelhas, ok? Então você observa que as verdes o mercado começa a ganhar uma alta e as vermelhas o mercado começa a ganhar uma baixa, ok? Então, toda vez que você vê essas barrinhas de cores vermelhas, significa que os ursos estão atacando, que as pessoas estão vendendo aquela moeda para que o preço dela possa cair, correto? Mas não vamos entrar em muito detalhe. Talvez eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre as velas japonesas, mas isso fica para uma próxima. Deixa eu só voltar aqui. Bom, perfeito. Então, você observa que nós temos o mercado chegando neste ponto. Então, quando ele chegou aqui, observa que essas barrinhas ela ficam com esses pauzinhos fininhos, correto? Aqui nós chamamos eles de tails, ou então de sombras. Significa o quê? Que o mercado ele simplesmente chegou com força. Então, essas velas... Deixa eu aumentar aqui melhor. Por exemplo, esta vela que você está vendo aqui no seu chart foi mais ou menos o exemplo daquela que eu acabei de fazer. Então, aqui o mercado está mostrando aqui uma continuação forte de baixa. E essas barrinhas aqui, olha só, elas estão ficando fininhas. Significa, então, que esta barra aqui, ok? Sofreu uma queda. Esta barra aqui também sofreu uma queda. E esta barra aqui, que eu estou com o meu mouse em cima agora, ela era exatamente igual a esta vela aqui. Deixa eu tirar isso aqui, fica mais fácil. Então, esta vela aqui, ok? Era exatamente como esta vela aqui. Mas por que ela ficou assim? Ela fica assim porque... Quando o mercado chegou neste preço aqui do valor, se você olhar aqui no cantinho da minha página, do valor de 120, ok? Significa que o preço já estava baixo demais. Então, ali, na verdade, vai fazer o quê? Vai atrair mais compradores para tentar, então, empurrar o preço para cima novamente. Então, quando o mercado chegou no valor de 120, ok? 120, significa que os touros começaram a atacar. Então, lembrando que cada barrinha dessa aqui representa um dia de compra e venda no mercado, correto? Então, até então, você não sabe, a gente não sabia que se o mercado ia começar a sofrer uma movimentação de alta, porque até então ele só estava sofrendo uma movimentação de baixa, ok? Então, quando ele chegou aqui, você observa que essas barrinhas significam, então, que o mercado touro estão empurrando o preço para cima, e quando ele empurra o preço para cima, ele vai fazendo esse pauzinho fininho, ok? Esse pauzinho fininho vai sendo formado. E esta vela aqui, por exemplo, nós chamamos ela de vela Doji, ok? E aqui, no topinho dela, você observa que ela tem só um pouquinho de corpo. O corpo dela é bem fininho também. Então, nós chamamos essa vela de vela Doji. Cada vela dessa aqui que você está vendo, ela tem um nome, correto? Então, é importante a gente estudar também as velas,
porque quando você faz a sua operação, a sua transação no mercado, tudo se envolve. Você precisa saber que tipo de vela está sendo formada, por que ela está sendo formada ali naquele nível, ok? Qual tipo de vela que está sendo formada depois daquela vela que se fechou e assim por diante. Então, essas informações você vai juntando, acumulando essas informações e aí que você vai tomar a sua decisão, se você vai querer vender ou se você vai querer comprar. Pois bem, espero que eu não tenha deixado você muito confuso até então. Então, você observa que o mercado sofreu essa queda, chegou no valor de 120 e ele começou a sofrer uma rejeição. Por isso que nós temos vários pauzinhos aqui. Então, olha o que acontece depois. O mercado, deste ponto aqui, ele começa então a sofrer uma movimentação de alta. Correto? Aí você me pergunta, bom, então quando ele começa a sofrer essa movimentação de alta aqui, eu poderia já comprar a moeda do GBP, por acaso? Bom, aí, o que eu falaria para você era que não, por enquanto você não compraria aqui. Por quê? Porque, olha só, vamos diminuir aqui a tela só mais um pouquinho. Se você ver aqui, neste ponto aqui, olha o que aconteceu. O mercado começou a sofrer. Olha só, já vamos pegar aqui de cima. O mercado começou a sofrer uma queda. Cadê meu... só um minutinho. Olha isso. O mercado começou a sofrer uma queda, ok? E aqui é um pequeno reajuste, ok? O mercado sofreu uma outra queda e aqui um pequeno reajuste. O mercado sofreu outra queda. Olha só, olha o tamanho desse reajuste aqui, ok? Tá entendendo? Então, aqui é a mesma coisa. Ó, o mercado sofreu outra queda e um pequeno reajuste, ok? Então, na verdade, eu não saberia se o mercado simplesmente ia chegar neste mesmo nível e ia sofrer outro reajuste, ok? Eu não sei se o mercado ia chegar neste ponto aqui, ia sofrer outro reajuste e depois continuar com a tendência de baixa. Então, o que a gente precisa fazer? Qual a reação adequada aqui, ok? Bom, para você poder entrar nesse trading de alta, você precisa ver a primeira coisa que você precisa ver é o seguinte. Você observa que deste ponto aqui, cadê minhas linhas? Olha só. Deste ponto aqui a este ponto aqui, ok? O mercado sofreu uma grande queda, ok? E depois disso, o que aconteceu? Ele teve esse reajuste. Bom, voltou neste mesmo nível, ok? Então, olha só, olha que interessante. Se ele voltou neste mesmo nível, significa o quê? Que este ponto aqui, que este nível está começando a ser um nível forte. Ele está começando a se formar uma barreira, um nível de suporte ou resistência forte. Então, o que a gente tem que fazer? Quando isso acontece, nós vamos então traçar uma linha. Então, por enquanto, ignora tudo o que aconteceu aqui. Ok? Você vai ignorar tudo que aconteceu. Desse ponto aqui para cá, ignora. Então, deixa eu aumentar agora. Então, observa, olha isso. Então, o mercado ele sofreu uma queda. Boom, reajuste. Boom, uma queda. Não conseguiu romper esse nível, correto? Aí aqui, olha só, ele tentou romper, mas não conseguiu. Boom, voltou para dentro novamente. Voltou neste mesmo nível novamente. Então, você observa que aqui é um nível forte, ok? Aqui já se tornou um nível completamente forte, de suporte. E o que aconteceu depois, olha só, boom, ele rompeu o nível de suporte novamente. E agora ele está testando esse nível aqui, tentando romper para a parte de cima novamente, que agora nós chamamos de nível de resistência. Então o mercado tentou fazer isso várias vezes. Olha só, cada vela representa um dia. Olha quantos dias o mercado não ficou tentando romper esse nível novamente. Até então ele conseguir perder forças aqui e, boom, sofreu uma outra queda, achando esse outro nível baixo aqui de queda pelo preço de 120. Então, qual seria o ponto ideal para a gente poder entrar nesse trading? Bom, aqui significa que você não poderia entrar nesse trading de alta aqui. Cadê as minhas linhas? Então, aqui
não seria um ponto de entrada de alta, porque o mercado não conseguiu romper, ok? Aqui não seria um ponto de entrada de alta, porque o mercado não conseguiu romper. Aqui, o mercado nem chegou a tocar no nosso nível de resistência, então desconsidera. Aqui, provavelmente, poderia ser o nosso nível de entrada, porém, o mercado também não conseguiu romper e manter o rompimento. Ele até conseguiu, na verdade, se você olhar aqui de perto, nós temos essas duas velas. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Se nós olharmos aqui de perto, olha isso. Opa. O mercado até conseguiu romper, né? Por conta dessas velas. Olha só, ele rompeu aqui. Só que a próxima vela, a vela seguinte, bum, jogou o preço para dentro novamente. A próxima vela verde, bum, jogou o preço para fora novamente. A outra vela, bum, jogou o preço para dentro novamente. Você está entendendo? Então, isso representa o quê? Um nível. Quanto mais coisas dessa forma começam a acontecer nesses níveis, mais forte o nível representa. E quanto mais forte o nível representa, mais oportunidade também vai começando a ser formada. Por quê? Porque uma vez que ele conseguir romper esse nível, geralmente o mercado vai seguir aquela tendência. Então você observa aqui que, olha só, ele tentou fazer isso durante vários tempos. Aqui ele conseguiu romper, ele teve mais um dia de alta e depois, bum, voltou nesse mesmo nível novamente. Correto? Aí o que aconteceu? Subiu um pouco mais, ok? E olha só, bum, caiu novamente. Então, na verdade, talvez aqui seria uma oportunidade de compra, correto? Porém, esse trading aqui talvez poderia ser um trading negativo. Por quê? Porque se você tivesse comprado aqui, ok? Para você entrar aqui, você precisaria de ter um target. Qual seria o seu target? Talvez o seu target seria em algum nível onde o mercado encontrou o mesmo nível, a mesma estratégia, a mesma barreira, ok? Então, a estratégia não, a mesma estrutura, né? Os mesmos problemas, vamos colocar dessa forma para ficar mais fácil de você entender. Então, você observa que uma vez que o mercado, olha só, ele começou a ter uma queda, depois ele tentou subir novamente. Então, aqui se torna um nível também forte que o mercado tocou várias vezes. Então, por ele ter tocado nesse nível várias vezes, olha só, a nossa oportunidade de entrada talvez seria aqui e o nosso target aqui em cima. Só que este trading aqui, na verdade, se você tivesse entrado nesse trading, você perderia. Por quê? Porque para você entrar nesse trading, você precisa de ter um stop loss e você precisa de ter um target, ok? Então, aqui, se você tivesse colocado o seu entry level, ok? Vamos dizer assim, você tivesse colocado o seu stop loss abaixo dessa vela aqui. Stop loss seria um nível que você coloca caso o mercado venha contra você, ok? Então, se o seu stop loss fosse aqui e o seu target fosse aqui em cima, o seu target não seria atingido na primeira semana, ok? Mas você seria parado na primeira semana, por quê? Porque o mercado voltou contra você, olha só, essa vela aqui, ela tocou o seu stop loss e isso automaticamente fecharia a sua conta. Mas depois disso, o que aconteceu? Bum! O mercado começou a ganhar uma movimentação forte. Bum, bum, bum. E olha só, agora ele tocou o nosso nível target. Então, este trading aqui seria um trading negativo. Aqui seria um trading positivo. Aí você se pergunta, então, poxa, então eu perdi uma transação, mas eu ganhei outra. Sim, exatamente. E é ruim pelo fato de você ter perco aquela primeira transação? Sim, é ruim você perder a transação porque ninguém quer perder. Mas olha só, esse aqui na verdade é um exemplo perfeito para me te explicar uma coisa. Você já observou que na maioria dos meus vídeos eu sempre falo para você que é o seguinte: eu sempre procuro entrar no trading com um ratio de 3:1, ok? No qual eu arrisco 1% para ganhar 3% do valor que eu estou investindo, ok? Quando eu falo 1%, na verdade nem sempre chega a ser 1%, mas sempre eu arrisco uma quantidade e pelaquela quantidade que eu estou arriscando, eu coloco 3 vezes a mais aquele mesmo valor para eu poder ganhar. Então depende do budget de cada um, ok? Digamos que você tem aí
somente R$10 que você possa arriscar, vamos botar dessa forma, ok? Então, se você arrisca, você investe esses R$10, no mínimo que você vai ter que tentar ganhar aí são R$30, entendeu? Então, digamos aqui, olha só para você ver que interessante, como o trading é interessante. Digamos que você tenha entrado nesse trading aqui, ok? E você tenha arriscado R$10, ok? Só R$10. Então, vamos lá, R$10. Você arriscou, o mercado veio, boom, e tirou você aqui. Aqui você já perdeu esse trade porque você foi tocado. O seu stop loss parou você. Então, você perdeu R$10. Na semana seguinte, ok? Você tem uma outra oportunidade. Eu estou falando semana seguinte porque o nosso time frame está sendo de um dia, ok? Mas você pode fazer esse mesmo tipo de operação com velas de uma hora. Então, você pode, às vezes, entrar nesse mesmo trading 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ok? Então, olha só. O mercado parou você perdeu R$10. Só que aí o que acontece? Quando o mercado oferece uma outra oportunidade, que seria essa oportunidade aqui, o que você faz? Você arrisca novamente. Então, se você tivesse entrado aqui, você colocaria seu entry level, o seu stop loss na mesma linha e o seu target aqui em cima. Só que dessa vez, o seu trade foi um trade positivo. Você ganhou, não ganhou? Então, se você ganhou R$30 aqui, menos o que você perdeu, quanto que você vai ter de lucro? Então, nós vamos ter aí um lucro de R$20. Você está entendendo? Por isso que é importante, tem muita gente que, na verdade, que faz uma transação de 1 por 1. Okay? O que seria 1 por 1? Você investe, sei lá, 10, arrisca 10 para ganhar 10. É por isso que não vale a pena você arriscar 10 para ganhar 10. Porque aqui, se você tivesse perdido 10 e na semana seguinte você tivesse ganhado 10, qual a vantagem de estar perdendo tanto tempo nesse trading, ok? Porque você vai acabar saindo, sabe, no neutro, você não ganhou nada. Você não perdeu nada, mas também você não ganhou nada. Então, funciona mais ou menos assim. Em fato, ok, eu já fiz até acho que um vídeo assim também explicando que se você, digamos aí, se você fizer 10 transações por dia, ok, digamos que você faça 10 transações por dia e você perca 7 transações, ok? Se você conseguir ganhar as 3 transações baseando no ratio de 3 por 1, mesmo que você tenha perco as 7 transações, ok? Você ainda vai sair no lucro. Então, isso que é muito importante. Por isso que é bom sempre manter essa estratégia de 3 por 1. Então, vamos lá. Então, acho que aqui deu para você entender, correto? Então, nós temos aqui o nosso entry level. Deixa eu só diminuir aqui. Diminuir não, deixa eu só limpar. Então, por que aqui seria o meu ponto de entrada? Simplesmente porque o mercado ele conseguiu romper este nível novamente. Então, aqui seria um outro nível que eu poderia usar como target, ok? Então, você observa que depois disso, o que aconteceu? O mercado ele simplesmente começou a... Opa, essas linhas aqui começam a aparecer, não quer sair mais. Deixa eu tirar aqui. Então, olha só. Depois disso, o que o mercado fez? Ele simplesmente... Ele tocou nesse nível, ele encontrou um nível forte aqui novamente, ok? Olha só, quanto tempo ele ficou viajando aqui nessa linha. Então, isso aqui é uma correção, correção não, isso aqui é uma movimentação sideways, uma área de consolidação, ok? Porque o mercado ele está tentando saber, aprender o que ele vai fazer, para onde que nós vamos aqui. Quem é que está com a força maior, ok? Então, mais uma vez, ele voltou, entrou para esse... os ursos começaram a atacar, jogando o preço para baixo novamente. Observa o que aconteceu aqui, olha só. O mercado simplesmente voltou neste nível novamente, ok? Então, até aqui, eu não vejo oportunidade nenhuma de entrada, ok? Porque ele não conseguiu romper, ok? Não teve nenhum tipo de rompimento. O rompimento que teve aqui foi falso. Por que eu não entraria nesse trading aqui para um trade de alta por conta dessa vela, por exemplo? Porque primeiro que nós temos uma formação de uma vela Doji aqui, ok? Esta vela é uma vela forte também, que significa de indecisão do mercado. Então, se essa vela é formada em níveis como esse, a gente tem que dar um step back e pensar com cautela. Será que eu devo entrar ou será que eu não devo entrar? Então, qual seria o meu momento exato para entrar nesse trading? O momento exato para eu entrar nesse trading vai ser aqui, neste outro nível. Opa, deixa eu desenhar aqui. Então, olha só, o mercado ele formou outra barreira aqui em cima, não formou? Olha isso. Então, você observa que, olha só, o mercado ele chegou, tocou nesse ponto aqui algumas vezes
e foi rejeitado. Ele não teve força o suficiente para quebrar esse ponto aqui de cima. Então, o meu entry level, meu ponto de entrada vai ser exatamente quando ele romper esta parte de cima, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, por que eu entraria nesse trading aqui por conta dessa vela? Simplesmente pela força que essa vela representa. Por quê? Porque nós temos aqui, quando esta vela verde, deixa eu aumentar aqui para você ver uma coisa. Quando esta vela abriu, ela na verdade ela não era uma vela de cor verde, era uma vela de cor vermelha. Como que eu sei que essa vela era uma vela de cor vermelha? Simplesmente por conta dessa sombrinha, aqui, esse tail aqui, esse rabinho dela. Porque o mercado, a base dessa vela aqui é onde o mercado abriu, ok? O mercado abriu com preço aqui, ele começou a sofrer uma queda, ok? Chegando até aqui embaixo, correto? Então, o que aconteceu? Os touros começaram a atacar, empurrando o preço para cima. Então, quando o preço vai sendo empurrado para cima, vai sendo formado esse tail. Então, quando esse tail conforme o tail vai sendo formado, ok? Vai mostrando mais força de rejeição, ok? Então, aqui o preço fechou aqui em cima. Então, na verdade, o meu entry level seria exatamente aqui. Então, como é que eu entrei nesse trade? Eu vou colocar o meu entry level, pouca coisa acima da onde a vela se fechou. Acima da onde a vela se fechou. Então, o meu entry level seria aqui. Correto? O meu stop loss poderia ser aonde? Aqui embaixo. Ok? Aqui embaixo nessa área aqui. Porque essa área aqui, porque aqui nós temos uma linha forte de suporte e resistência. Então a gente tem que procurar esses pontos fortes para tentar se proteger do mercado, correto? Então aqui seria meu stop loss, aqui seria minha entrada e o meu target seria em alguma área aqui em cima. Então como que eu faço para achar essa área? Eu simplesmente vou diminuir novamente a minha tela aqui. Só um minutinho. Eu estou tentando fazer... Vou acelerar aqui um pouco para não ficar muito longo esse vídeo, porque senão acaba ficando boring, né? Então, o meu entry level seria aqui. E aqui, você observa que nós temos o quê? Um outro topo, não tem? Olha só, nós tivemos a rejeição lá embaixo e o mercado começou a subir, bum, 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 ok? E ele testou esse nível aqui algumas vezes. Então, nós temos um dia, 2 dias, 3 dias. Eu vou até considerar essa próxima vela aqui como o 4º dia, porque o mercado ele ficou ali acumulado naquele cantinho por alguns dias. Então, isso vai fazer o quê? Vai se tornar um nível forte. Quando nós temos esse nível forte, significa que ali pode ser um nível target, ok? Então, olha o que aconteceu. O mercado simplesmente, o que ele fez aqui? Ele simplesmente começou a ganhar uma força de alta, teve um leve reajuste aqui, e boom, literalmente tocou o nosso target novamente, ok? Então deixa eu só mostrar aqui rapidinho para você. Aqui seria então o nosso entry level, correto? Vou colocar de cor azul. E aqui seria o nosso stop loss. Opa. Aqui seria o nosso stop loss. Ok? Então, como que nós vamos saber se nós estamos... Deixa eu só fazer aqui tentar usar... Na verdade, eu estou usando TradingView, mas geralmente eu uso o TradingView só para dar uma olhada rápida no mercado. Eu não faço minhas transações pelo TradingView. Eu tenho as outras plataformas que eu uso, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Então, olha só, desse ponto aqui a este ponto aqui são 241 pips. Então, olha só, e deste ponto, aquele ponto, ok? Então, vamos colocar aqui, se o mercado fosse contra nós, nós teríamos aqui vamos colocar 250 pips para facilitar aqui a matemática. Então, 250 pips que nós perderíamos, ok? Então, se o mercado fosse ao nosso favor, nós teríamos aqui 1000 pips. Então, neste trading, ok? Somente nessa transação, você não ia ganhar 3 vezes o valor que você estava investindo, mas 4 vezes o valor que você está investindo. Então, funciona simplesmente dessa forma, ok? Não sei se você está achando muito difícil, se você está achando muito fácil, ok? Se você estiver achando fácil demais,
muita calma, entendeu? Porque nada é muito fácil, você precisa entender exatamente o que está acontecendo. Não é simplesmente sair comprando e vendendo só olhando pontos, não. A gente tem que olhar tudo. Existe muitas coisas em trade que a gente tem que entender, ok? Então não pense você, pelo amor de Deus, sair daí, já abrir uma conta e sair comprando moeda, vendendo, sem você entender o que você está fazendo, ok? Você não vai colocar o seu investimento, o seu dinheiro, se você não tiver noção do que está acontecendo no mercado, do que você está fazendo, ok? Bom, e na verdade, em si, é isso que nós olhamos no dia a dia. Nós procuramos por pontos estratégicos e assim todos os dias. Então o mercado oferece essas oportunidades de compra, de venda, ok? Por enquanto eu falei para vocês só em pontos estratégicos de compra, mas o que eu faço para vender, caso eu queira vender? Simplesmente a mesma coisa, só que opposite. Por exemplo, nós não chegamos neste ponto aqui em cima. Olha só, o mercado chegou neste ponto, aqui você venderia, ok? Então aqui você fecha a sua conta. Então o que você faz? Se você fechou sua conta aqui, correto? Por isso que é importante você conhecer as velas. Aqui você teria, na verdade, você poderia ter duas oportunidades de investimento. Primeira, na verdade eu tenho até um vídeo no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou até colocar o nome do vídeo aqui para você dar uma olhada depois. Eu fiz um trading 2 ou 3 dias atrás, exatamente usando essa mesma estratégia. Eu simplesmente vendi e depois eu comprei. Eu simplesmente fechei a transação e já abri uma outra, porque eu vi o mercado oferecendo duas oportunidades em uma só, em um só par, ok? E é mais ou menos o que ele está mostrando aqui. Por quê? Olha só, digamos que você tenha comprado aqui, ok? O mercado chegou no seu target, ok? Quando ele chegou no seu target, você tem que fazer o quê? Você fecha a sua, deixa o seu nível target, o mercado vai fechar a sua transação automaticamente. Porém, o que aconteceu aqui é o seguinte: quando nós conhecemos as velas, por isso que eu falo que é importante a gente conhecer cada vela, ok? Cada uma dessas velas que você está vendo, ela tem um nome, ok? A gente ensina isso no curso, mas isso é fácil de aprender também, tem muitas informações available aí na internet, caso você queira fazer o seu research. Isso é bem simples, mas é importante você conhecê-las. Então, digamos que se você tivesse vendido aqui, se você tivesse comprado aqui e fechado a sua transação aqui em cima, se você tivesse noção de como operar no mercado, você já começaria a vender aqui quando esta vela aqui foi formada. Por quê? Porque nós chamamos essa aqui uma vela, na verdade, ela não seria uma vela engolfe, que é uma vela que cobre as outras velas, porque geralmente a engolfe ela cobre, ela precisa ser um pouco maior. Mas essa aqui é uma vela de continuação de tendência de baixa, ok? Então, quando esta vela, porque nós temos aqui uma vela no meio também, urso, ok? E essa aqui nós chamamos de spinning top. Quando a spinning top ela é formada, significa indecisão do mercado, ok? Então, aqui neste caso, quando você vendeu e você tivesse visto a formação da spinning top plus a vela de continuação dessa tendência urso, o que você poderia fazer? A mesma coisa que você fez aqui embaixo, porém ao contrário. Então, você colocaria o seu entry level aqui, ok? Mais ou menos nesta área. O seu stop loss aqui em cima, acima deste nível aqui de suporte e resistência, e o seu target seria onde? Simplesmente no mesmo lugar aonde você viu que o mercado sofreu tipo de uma rejeição, teve essa barreira, ele não conseguiu romper, nem para cima nem para baixo. E olha o que aconteceu. Boom, o mercado veio, ok? Talvez aqui por ele ter feito essa pequena correção aqui, você iria suar um pouco, ia ficar um pouco assustado, porque provavelmente você ia pensar que o mercado ia começar a ganhar uma força de alta novamente e você ia ser parado. Mas no trade a gente precisa ter o sangue frio. Eu já fiz um vídeo também explicando. Para você virar um trade, virar um investidor, você precisa ter um sangue frio, ser totalmente uma pessoa fria e não agir com a emoção, porque a emoção pode fazer você perder muito dinheiro, ok? Então, aqui simplesmente seria mais um trading que você poderia ter ganho, porque o mercado, sua conta ia ser ativada e seu target ia ser atingido mais uma vez. Então, aqui, praticamente, você ia ter um retorno, pelo menos aqui, de 3 por 1. Então, agora você faz as contas. Você perdeu um trading aqui embaixo, ok? Quando o mercado ofereceu uma outra oportunidade, você teria ganhado. Então, você ganhou aí menos a sua perda,
você ganharia, digamos, R$20. Estou colocando R$20 que é um valor só para a gente, simbólico aqui, para a gente poder falar. E depois disso, você ganhou, você teria ganho, nesse caso aqui, provavelmente mais 2 vezes, ok? Então, faz as contas. Você ganha um pouquinho aqui, você ganha um pouquinho ali. Isso é um par só que eu estou olhando. Nós estamos analisando somente um par, ok? Então, existe aí inúmeros pares que você pode estar fazendo os seus investimentos. Então, você imagina, se você consegue pelo menos tirar aí mais umas 5, 6 transações diárias, quanto que você não poderá faturar? Lógico que precisamos contar também as perdas, ok? Porque vai haver perdas sim, ok? Mas oportunidades como essa sempre vão aparecer, ok? Então é isso, eu creio que espero que tenha ficado um pouco mais claro hoje. Então você aprendeu aqui pontos estratégicos onde nós podemos entrar, onde nós podemos sair do mercado, okay? Onde nós podemos comprar, onde nós podemos vender, no qual, então, através dessas compras e vendas, nós podemos obter aí grandes retornos diários, ok? Se você tiver alguma pergunta, se por acaso não tenha ficado claro alguma coisa aqui para você, se você quiser deixar sua mensagem abaixo, eu farei o possível para responder com carinho, ok? Por enquanto é só, então a gente se vê novamente na semana que vem. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, dê o seu like e também acione o sininho de notificações para que você possa estar sendo notificado toda vez que eu estiver postando as nossas aulas semanais e também vídeos que eu coloco no dia a dia, que também é muito interessante. A gente procura colocar tópicos aqui que pode acabar ajudando você de qualquer forma. Chamando mais uma vez a sua atenção para a nossa campanha do Desafio do Lucro Comprovado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque você vai aprender estratégias que eu uso no dia a dia e você vai ver sim que é possível viver como day trader, correto? Bem, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye! Yeah.